Bom, então continuando, tá? A resolução dos exercícios de isomeria geométrica, tá? E aí a gente, só lembrando que para os compostos de cadeia aberta, para que possa ocorrer a isomeria geométrica ou a isomeria cis-trans, a estrutura tem que ter a presença de uma ligação dupla e os carbonos da ligação dupla ter grupos ligantes diferentes, tá certo? Essas são as condições para que possa ocorrer isomeria geométrica em um composto em cadeia aberta. Para os compostos em cadeia fechada, basta, não importa o tamanho do ciclo, basta que eu tenha pelo menos 2 carbonos do ciclo com grupos ligantes diferentes. Já vai apresentar isomeria geométrica, tá certo? Bom, e aí, no exercício 10, diz o seguinte: sobre um par de isômeros cis-trans, é correto dizer que, veja, item A, o isômero trans é sempre mais estável? Sim. Isso aí você não pode esquecer, tá? O isômero trans é sempre mais estável do que o isômero cis, certo? E aí, mesmo que você, nessa questão aqui, mesmo que você não soubesse dessa definição, as outras alternativas são excludentes. Veja, suas fórmulas moleculares são diferentes? De jeito nenhum. Se são isômeros, as fórmulas moleculares são idênticas. Tá? Definição de isomeria. Mesmas substâncias, duas ou mais substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais diferentes. Tá certo? Tá? Então, a fórmula molecular não são diferentes. Então, a letra B estaria errada. O isômero cis apresenta a cadeia mais longa? Não. Se é no caso da isomeria espacial, se eles vão ter a mesma forma molecular e a mesma estrutura. Apenas como a estrutura está disposta no espaço é que são diferentes. Tá? A massa molecular do isômero cis é sempre maior? De jeito nenhum. Se é a mesma fórmula molecular, como é que vão ter massas diferentes? Ambos apresentam a mesma disposição no espaço? Não. É o que diferencia um do outro. Tá? É como os seus átomos que constituem a molécula estão dispostos no espaço. Tá certo? Então, aqui jamais esqueça, tá certo? O isômero trans é sempre mais estável do que o isômero cis. 11. Apresenta isomeria cis-trans. Bom, aí aqui é bem parecido com o nono, né? Tá? A gente vai partindo do nome, é óbvio, quando a gente já tem a habilidade, né? Você às vezes resolve tanto exercício que somente em olhar um nome você já visualiza a estrutura e consegue identificar se está dentro das condições para a ocorrência de isomeria cis-trans. Quando isso não acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever a estrutura. Tá? Quando a gente não está ainda conseguindo visualizar, a gente escreve a estrutura. Então, penteno 2. Então, escrevendo, né? Então, são 5. O prefixo pente indica para mim a presença de 5 carbonos. O infixo en diz para mim que tem uma ligação dupla, e essa ligação dupla se encontra no carbono 2 da cadeia. O sufixo o diz para mim que é um hidrocarboneto, tá? Então, tem uma ligação dupla, não é isso? Desculpe, gente. Pronto. Então, observe, vamos ver se está dentro da condição, não é isso? Ora, quantos carbonos... Veja, a cadeia é aberta. Tem uma ligação dupla? Tem. Os carbonos da dupla têm grupos ligantes diferentes? Ora, o primeiro carbono tem o hidrogênio e o grupo CH3. O outro carbono da insaturação ou da ligação dupla tem o hidrogênio e o grupo CH2 e CH3. Então, o item A
apresenta isomerias geométricas, isomerias estranhas. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, já vou marcar aqui ele. Tá? Só conferindo o item B. 2-metilbuteno 2. Tá? Então, é como se tivesse aqui no segundo carbono, que tem a ligação dupla, tá? Eu tivesse um radical metil no lugar do hidrogênio. Então, não iria apresentar isomeria geométrica, porque eu teria dois grupos iguais, o metil e o metil. Certo? Então, 1,1 trimetil ciclopropano. Ora, no composto de cadeia fechada, o que vai acontecer aqui? Tudo bem, eu tenho, no caso, teria que ter aqui um outro, né, 3 metil, e eu só tenho uma posição de 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter todos os carbonos do ciclo com grupos iguais. Um carbono com 2 hidrogênios, um carbono com um radical metil e um hidrogênio, e o outro carbono com 2 hidrogênios. Eu só vou ter um carbono com grupos diferentes. E para que o ciclo apresente isomeria geométrica, não é necessária a presença da ligação dupla, tá? Mas eu tenho que ter pelo menos 2 carbonos do ciclo com grupos ligantes diferentes. Tá? Então, o que apresenta aqui isomerias estranhas é o item A. Gente, alguma dúvida quanto a isomeria geométrica? Está aqui, né? Desde a outra aula, acho que eu postei para vocês aí, certo? Veja agora no caso da isomeria óptica. Tá? Então, alguns compostos orgânicos, quando se incide sobre ele, quando é incidido sobre ele um feixe de luz polarizada, o que é um feixe de luz polarizada? Luz polarizada é aquela que se propaga em um único plano. A luz se propaga em todos os planos. Então, quando a gente passa por às vezes um prisma, por exemplo, tá? Faz com que ela se propague em uma única direção, tá? Então, luz polarizada é aquela que se propaga em um único plano, tá certo? Não tem vários planos de propagação, não. Então, quando a gente incide sobre um composto orgânico, a luz polarizada, alguns compostos orgânicos têm a propriedade de causar desvio nessa propagação, na propagação da luz polarizada. Quando isso acontece, a gente diz que essa substância apresenta isômeros ópticos, ou seja, substâncias que têm a mesma estrutura, a mesma forma espacial, não é? Mesma forma molecular, mas comportamentos ópticos diferentes. Para que um composto orgânico tenha essa capacidade, tenha essa propriedade, ele tem que apresentar pelo menos um carbono assimétrico, ou carbono quiral. Tá? O que é um sistema assimétrico? Um sistema assimétrico é aquele que não se sobrepõe. Por exemplo, quando você coloca sua mão direita, em cima, de frente para o espelho, a imagem refletida é a mão direita? Não. Tá? Então veja que é um sistema assimétrico. Mão e a imagem no espelho. Tá certo? Por isso que a gente chama de carbono assimétrico, também de carbono quiral. Quiral vem de mão no latim. Tá certo? Então, quando é que o carbono vai ser quiral assimétrico? Quando estiver ligado a ele 4 grupos ligantes diferentes. Então, eu vou olhar os grupos que estão ligados ao carbono. Tá? Beleza? Luz polarizada, a gente já comentou, tá certo? Para que um composto orgânico possa apresentar esse tipo de isomeria, ele tem que ter a presença de pelo menos um carbono quiral ou carbono assimétrico, tá certo? Quando é que o carbono é assimétrico? Quando ele apresenta 4 grupos ligantes diferentes. Veja aqui o exemplo. Ó, o primeiro carbono não pode ser assimétrico, o carbono vermelho. Aqui, ó, não pode ser assimétrico porque está ligado a ele 3 hidrogênios. E um hidrogênio é igual a outro. Tá? Agora, veja os carbonos pretos, tá? Que é o terceiro carbono e o quarto. Não pode apresentar porque esse
carbonozinho tem 2 hidrogênios, um hidrogênio é igual ao outro, e esse outro aqui, pelo mesmo motivo do primeiro, tem 3 hidrogênios. Agora, veja o carbono em azul. Tá? Tá ligado a ele o hidrogênio, tá ligado a ele o grupo CH3, tá ligado a ele o bromo e tá ligado a ele o CH2 e CH3. Tá? Então, veja que são 4 grupos ligantes, diferentes. Ok? Então, esse carbono é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Tá? É interessante, aí o PAC recomenda que quando a gente identifica um carbono quiral na estrutura, a gente coloca um asteriscozinho em cima dele, para chamar a nossa atenção. Tá? Que aquilo ali é um carbono assimétrico, um carbono quiral. Tá? Daí, a gente vai ter 3 tipos de isômeros para cada carbono quiral que a molécula apresenta. Tá certo? Um que causa desvio na luz polarizada para a direita, tá? Outro que causa desvio na luz polarizada para a esquerda e o que não causa desvio nenhum. Tá certo? Então a gente vai ter isômeros oticamente ativos, que eu chamei aqui de IOA, tá certo? E os isômeros oticamente inativos, que eu chamei de IOI. Os isômeros oticamente ativos, nós temos os destrógeros, ou destrogíros, a pronúncia é diferente, tá certo? E o levógero ou levogiro, tá? Que é o que causa desvio na luz polarizada para a esquerda. Okay? Esses são os ativos. E aí, eu vou ter um inativo, aquele que não causa desvio nenhum na luz polarizada, que é o isômero racêmico. E o que é esse isômero? Ele é constituído por uma mistura equimolar. Tá? O que quer dizer equimolar? De mesma quantidade, tá certo? Do isômero destrógeno e levógeno. Tá? E essa mistura, por compensação, não causa desvio nenhum na propagação da luz. Então, para cada carbono quiral, a gente vai ter 3 isômeros. O destrógeno e o levógeno, que são os oticamente ativos, e o racêmico, que é o oticamente inativo. Tá? Como é que eu consigo determinar a quantidade de isômeros oticamente ativos? Essa formulazinha, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de carbonos quirais presente na estrutura. E, oticamente inativo, 2 elevado a n sobre 2. Tá? Número de isômeros totais, só é somar. Eu só tenho que ter cuidado, tá? Quanto aos carbonos assimétricos idênticos. Aí você vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Tá? Quando os carbonos quirais ou assimétricos são idênticos, a gente vai ter um isômero, tá? Inativo, que é chamado de meso. Tá certo? E aí, cuidado, tá bom? Tá certo? Por exemplo, se eu tenho dois carbonos quirais, você ia dizer que eu teria 4 isômeros oticamente inativos, ativos, desculpe, e 2 isômeros oticamente inativos. Mas se eles são iguais, ele só vai ter um, tá? Que é o racêmico. Beleza? Que é o meso. Desculpa, vou até colocar aqui, tá? Em destaque. Beleza? Pronto. Agora a gente pode ir para o exercício 12. Veja, drogas à base de anfetamina vêm sendo muito utilizadas para a obtenção da sensação de euforia. Na verdade, ela é um medicamento indicado para depressão ou para emagrecimento. Sob orientação médica, abaixo está representada a molécula da anfetamina. Com relação à estrutura acima, é correto afirmar que a molécula apresenta isomeria geométrica. Ora, para apresentar isomeria geométrica, a cadeia aberta teria que ter a presença de uma ligação dupla, pelo menos. Não tem. Observa aqui que entre os carbonos eu só tenho ligações simples. Então, não apresenta isomeria geométrica. B. Apresenta um total de 18 átomos. Total de 18 átomos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, só no ciclo aromático, eu tenho 6 carbonos. 7, 8, 9 carbonos.
10 átomos com hidrogênio, não é? Com nitrogênio. Agora vamos contar a quantidade de hidrogênios. 3, com mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 com mais 5 hidrogênios subtendido. 13. Então, só, não é isso? Tá, ó. Então, veja, eu tenho 18 átomos apenas ou eu tenho mais? Aqui são 6, 7, 8, 9. 9. 1, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu não tenho 18 átomos, tá? Apresenta um grupo amida? Não. Apresenta o grupo amina, o amino, né? Que caracteriza a função orgânica amina. Não apresenta carbono quiral. Ora, quando é que o carbono é quiral? Quando apresenta 4 grupos ligantes diferentes. O do ciclo, não. Né? O ciclo aromático não se estabelece nessa regrinha. Esse carbono aqui tem 2 átomos de hidrogênio, são átomos iguais. Esse carbonozinho aqui tem 3 átomos de hidrogênio, são átomos iguais, então não vai ter grupos diferentes. Mas esse carbonozinho aqui do meio, ó, quem é que está ligado a ele? O grupo amino, que é o NH2, o hidrogênio, ó, grupo diferente, o CH3, um outro grupo diferente, e esse grupo aqui do tolueno, benzil, né? Tá? Então, são quantos grupos ligantes diferentes? 1, 2, 3, 4. Então, esse carbonozinho aqui é um carbono quiral assimétrico. Tá? Então, o item D está errado. Não apresenta carbono quiral? Apresenta. E se apresenta carbono quiral, vai apresentar sim isomeria ótica. Então, a alternativa é 13. Para que a estrutura abaixo indique um composto que tem atividade ótica, devemos substituir os grupos R e R' por. Bom, então, mesma historinha. Para que possa existir isomeria ótica, tem que ter a presença de quem? De um carbono quiral ou de um carbono assimétrico. Tá certo? Aonde é que eu tenho isso? Bom, quando o carbono apresenta 4 grupos ligantes diferentes. Então, eu quero saber qual alternativa indica para mim grupos em que eu substituindo por R e R' vai fazer com que este carbono seja quiral. Vai fazer com que ele seja quiral ou assimétrico. Bom, então se eu substituo R pelo radical metil, ora, quem é o radical metil? Metil é o CH3. Então, já tem um CH3 aqui, com outro CH3 aqui, grupos iguais. Não vai tornar o carbono assimétrico. Agora, se eu troco por um radical etil, o radical etil é o radical, aqui, ó, seria esse radicalzinho aqui, ó, que está em preto, ó, o CH2 e CH3. Tá? Então, se eu troco o primeiro R, um radical etil, e o R' pelo radical propil, aí eu vou ter, ó, radical metil, radical etil, radical propil e o grupo carbonila. Ora, 4 grupos ligantes diferentes. E aí, esse carbono passaria a ser assimétrico e o composto passava a ter atividade ótica. Beleza? 14. O adoçante artificial aspartame tem fórmula estrutural. Beleza. Sobre o aspartame são feitas as seguintes afirmações. 1. Apresenta as funções éster e amida. Ó, se você, ó, vamos observar a estrutura. Para que possa ter a função amida, a gente tem que ter o nitrogênio ligado à carbonila. E isso se encontra aqui, ó. Tá? Nitrogênio ligado à carbonila. Quem é a carbonila? Carbono dupla O. Quando eu tenho isso, esse grupo caracteriza a função amida. Tá? O grupo amino também teria. Ó, nitrogênio ligado a carbono não carbonílico. Grupo amino ligado a carbono não carbonílico.
amina. Nitrogênio ligado a carbono, carbonílico, amida. Então, apresenta a função amida, tem função amida. Tem a função éster. Ora, quando é que eu tenho a função éster? Quando eu tenho o oxigênio entre dois carbonos, onde um deles é carbonílico. E é o que se encontra aqui na extremidade da direita da molécula. Oxigênio, radical metil e o grupo carbonila. Então, o item 1 é verdadeiro. Eu tenho a função éster e tenho a função amida. Ok? Não apresenta isomeria ótica. Bem, para não apresentar isomeria ótica, não deve ter a presença de carbono quiral ou carbono assimétrico. Tá? Os carbonos carbonílicos não podem ser quirais. Então, portanto, porque tem dupla onda, não tem como eu ter 4 grupos ligantes diferentes se eu já tenho um carbono formando uma ligação dupla, né? Um outro grupo. Olhando para esse carbono, olhando a estrutura da esquerda para a direita, nesta sequência, o segundo carbono tem 2 hidrogênios. Então, são grupos iguais. Então, ele não pode ter, não é carbono assimétrico. O terceiro carbono eu tenho o hidrogênio, tenho o grupo amino, tenho todo esse outro grupão aqui, ó, partindo da carbonila até a função éster, e tenho esse outro grupo aqui, que é o carbono até a função carboxila. Então, tenho um grupo e diferente do hidrogênio, que é diferente do grupo amino, que é diferente desse outro grupão. Veja, você não olha o átomo de carbono que está ligado diretamente, você olha o grupo, entendeu? Tá? Eu só olho o átomo quando só for átomo. Tá certo? Aqui só tem hidrogênio, então beleza. Mas aqui eu tenho um grupo amino. Tá? Para a esquerda, eu tenho um grupo, um carbono, CH2, e tenho o grupo carboxilo. Você olha todo o grupo. Então, observe que esse cara aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, este carbono é um carbono assimétrico, ou quiral. Então, este composto orgânico vai apresentar, sim, isomeria ótica. E no item 2 está dizendo que não apresenta isomeria ótica? Apresenta sim. Tá? 3. Sua fórmula molecular é C4, H3N2O5. Bom, vamos analisar. Só tem 4 carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? 8, com mais 6 aqui, ó, 14, né? Então, não tem 4 carbonos, tem muito mais que 4. Não vou nem olhar o restante. Então, dessas afirmativas, quais são verdadeiras? Somente a 1 é verdadeira, né? Não é isso? Apresenta as funções esta e amida? Sim. Não apresenta isomeria ótica? Falso. Apresenta sim. E o 3. Sua forma molecular é C4? De jeito nenhum. Tem muito mais do que 4 carbonos. Né? Então, só tem um verdadeiro. Que é o item 1, afirmativa 1. Bom, 15. Quantos isômeros oticamente ativos podem existir correspondendo à fórmula abaixo? Tá? Então, veja só. Primeiro, vamos verificar a presença de carbono quirais e quantos carbonos quirais tem. Esse primeiro carbono, olhando da esquerda para a direita, não pode ser quiral, porque é um grupo carbonílico, né? Então não tem como eu ter 4 grupos ligantes diferentes, se ele já tem uma ligação dupla com oxigênio. Olhando para o segundo carbono, aí a gente observa que ele é quiral, porque ele tem um grupo carboxila, ele tem um grupo hidroxila, ele tem um hidrogênio, já são 3 grupos diferentes, né? E tem todo esse outro grupo que sobra aqui para a direita. Então, esse carbono é um carbono quiral. Vamos olhar o outro carbono. Ora, nós temos o cloro, nós temos o hidrogênio, nós temos o grupo carbonila de aldeído e temos esse outro grupão aqui, né? Tá certo? Então, são 4 grupos ligantes diferentes. Então, nesse caso aqui,
eu tenho 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais. Como é que eu determino a quantidade de isômeros alticamente ativos? Ora, tem a formulazinha, né? Deixa eu ir lá em cima. Certo? E aí, como é que vai ficar? Vai ser igual. Eu tenho quantos carbonos quirais? 2, né? Deixando bonitinho aqui. Igual a 4. Tá? E são os oticamente ativos. Certo? Isso aqui vai ser igual. Dividido por 2. Então, 4 dividido por 2. 2, né? Total, 6. Tá? Então, isso aqui está na alternativa C. Gente, tranquilo. Alguma dúvida? Aí, feito passo a passo, tá certo? Então, veja, nós falamos lá no comecinho de isomeria plana. Tá? Lá no comecinho, na isomeria plana. Tá? Primeiro, isomeria. 2 ou mais substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. E aí eu tenho isomeria por função, quando os compostos apresentam funções orgânicas diferentes. Isomeria de cadeia, quando os compostos têm a mesma função, mas as cadeias são diferentes. Isomeria de posição, mesma função, mesma cadeia, posição diferente de radical, de grupo funcional ou de insaturação. E os casos particulares, que é de compensação ou metameria, que é quando eles têm posições diferentes de um heteroátomo. Lembrando, o que é um heteroátomo? Um átomo diferente do carbono que se encontra entre carbonos, certo? O oxigênio, o enxofre são exemplos de heteroátomos, tá? Isomeria dinâmica ou tautomeria, que é um caso particular da isomeria de função, tá? Que é quando os isômeros encontram-se em equilíbrio dinâmico, tá? Isso normalmente ocorre com cetona e enol ou aldeído e enol. São os equilíbrios chamados de cetoenólico ou aldoenólico. Então, veja a importância de eu saber reconhecer os grupos funcionais. Se eu não conheço os grupos funcionais, a gente aí não consegue identificar qual tipo de isomeria está ocorrendo. Tá? No caso da isomeria geométrica ou cistrães, certo? O composto de cadeia aberta tem que ter a presença da ligação dupla e os carbonos da ligação dupla têm que ter grupos ligantes diferentes, tá? Para um composto de cadeia aberta, essa é a condição. A presença da ligação dupla e os carbonos da ligação dupla ter grupos ligantes diferentes. Os grupos podem ser iguais entre si, mas para o mesmo carbono da insaturação, os grupos têm que ser diferentes. Grupos ligantes, que pode ser um átomo ou um grupo de átomos, um conjunto de átomos, tá bom? Nesse caso citado aqui, nós temos apenas átomos, hidrogênio e cloro. Observe que eles são iguais entre si, tá certo? Podem ser diferentes entre si também, tá?
Agora, quando eles são iguais entre si, fica fácil de distinguir o isômero cis do isômero trans. Tá certo? Então, na isomeria geométrica, eu só tenho dois isômeros, o cis e o trans. Como é que eu sei diferenciar um do outro? A gente analisa um plano que passa pela insaturação dupla, tá certo? E aí, os grupos iguais que estiverem de um mesmo lado do plano será cis, o isômero cis. Se os grupos iguais estiverem em lados opostos ao plano, trans, como demonstrado aqui na ilustração. Desculpe, tá? Os grupos iguais aqui. Veja que o hidrogênio está em cima, o cloro está embaixo. Então, os grupos iguais estão do mesmo lado, cis. Se estiverem em lados opostos, trans. Quando eles não têm grupos, quando os grupos são diferentes entre si, a gente determina o grupo de prioridade para cada carbono, que é o grupo de maior massa. Se os de prioridade estiverem do mesmo lado do plano, cis. Se estiverem em lados opostos, trans. Tá? Se for um composto de cadeia fechada, não é necessário que o ciclo apresente ligação dupla. Mas não importa o tamanho do ciclo. Eu tenho que ter a presença de pelo menos 2 carbonos com grupos diferentes. Se tiver 2 carbonos com grupos diferentes, eu posso ter um ciclo com 300 carbonos. Ele vai ter isomeria geométrica. Tá certo? Veja, lembrando, não é necessária a presença de insaturação no ciclo. Tá? E isomeria ótica, para que ocorra, tem que ter a presença do carbono quiral. Quando é que o carbono é quiral? Ou assimétrico? Quando tem 4 grupos ligantes diferentes. Tá certo? E aí a gente vai ter 3 tipos de isômero para cada carbono quiral. Tá certo? 2 que são oticamente ativos, que é o destrógeno e o levógeno, respectivamente, o que causa desvio no plano de propagação da luz polarizada para a direita, e o levógeno para a esquerda. O racêmico, que é o isômero inativo, oticamente inativo, tá? Ele é constituído por uma mistura equimolar dos destrógenos e levógenos, tá certo? E não causa desvio na luz polarizada. Quando a molécula apresenta 2 carbonos quirais exatamente idênticos, nós vamos ter o isômero mesmo. Tá? Determinação da quantidade de isômeros por carbono quiral. A gente aplica essa formulazinha. Os ativos, 2 elevado a N. Os inativos, 2 elevado a N sobre 2. Onde N é o número de carbonos quirais presente na molécula. Beleza? Meu povo, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então essa parte de isomeria... Tranquilo, professor, tudo certo. Beleza, então essa parte de isomeria a gente termina por aqui, tá bom? Até a próxima.